Agora sim. A luzinha vermelha, né? Então tá legal. Então a gente conseguiu completar agora no primeiro tempo a discussão que a gente queria desse modelo aí com dois campos, né? E dois potenciais de natureza vetorial. Então, quase ficaram essas tarefas aí, para quem quiser resolver, pensar um pouquinho e, em função do que fizer, vai aprender algumas coisas aí. Então, acho que a gente já deu alguns exemplos assim, de campos vetoriais, pegamos o campo escalar, o campo vetorial, pegamos alguns sistemas já também com mistura de campos. Agora a gente viu que eles faziam um acoplamento, né? Do setor de massa com o setor de Calvin e Ramon. Talvez fosse o caso a gente agora pensar um instantinho. Mais um exemplo ainda, antes de formalizar o tratamento lagrangiano, talvez pegar um campo de natureza, um campo de natureza tensorial, um campo simétrico, tipo uma matriz, para a gente discutir algumas questões. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar ainda num outro exemplo. Vamos dizer que a gente tenha uma outra situação para a gente. Com campo tensorial um campo, né, tensorial simétrico. Outros papos ainda trabalhando sempre naquela discussão do campo do espaço euclidiano. Então vamos dizer que a gente tem um espaço euclidiano, né, então a gente está pegando um campo simétrico dinâmico 2, portanto uma matriz simétrica 3×3. Então a matriz simétrica 3×3 ela tem 6 elementos, né? Independentes. Então nós já sabemos também que quando a gente pega uma matriz simétrica, o traço dela, no espaço euclidiano, o traço de uma matriz simétrica é invariante rotacional. Então a gente pode pegar essa matriz aqui, ela é simétrica, eu posso decompor numa matriz simétrica de traço nulo mais a parte do traço, mais 1/3 do delta J. E aqui vamos chamar esse H. Esse H aqui é o traço, né? Então, o traço de H. Então, se a gente tirar o traço dessa matriz, vai ficar traço de H igual a traço de H' mais 1/3, o traço da identidade é 3, vai produzir um 3 aqui, e isso aqui não está lá, fica H. Então a gente vê que H é igual a H' mais H. Então o H' é 0. Então automaticamente essa decomposição aqui mostra para a gente que essa matriz aqui tem traço nulo. Devido a essa decomposição, né, o traço de H' é igual a 0. Então a gente tem aí dentro dessa matriz uma matriz de traço nulo, tá certo? Vamos ver o que mais que a gente pode colocar. Então, tá. Já a gente decompôs aqui, né, as duas componentes irredutíveis aqui e aqui. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pensar numa densidade de Lagrangiano para essa matriz aí. Então, por exemplo, a gente poderia pensar o seguinte, algo em termos cinéticos, a gente pode pensar uma coisa do tipo DDT do HIJ, DDT do HIJ. Está pensando sempre em termos de derivadas primeiras, né? Então, a derivada temporal primeira, a derivada temporal em termos de velocidade. DDT, HIJ. Então, esse termo aqui
Na verdade, ele está incluindo também esse traço, certo? Vamos colocar assim. Depois a gente botou o traço de H e J. É o traço de H e J. Mas era só H. É o traço da matriz H. Você pode também esquecer, se quiser, você pode esquecer esse índice aqui. O traço da matriz H. Pensando em H, como que eu estou chamando o H pequeno de traço. Então não quis colocar assim, H igual a traço de H. Eu botei os índices aqui só para explicitar que isso aqui é uma matriz. Mas esse H aqui é o traço da matriz H. Isso aqui garante que o traço negativo é igual a zero, certo? Então a gente tem esse termo aqui, que é um bom candidato a ter essa ideia. Depois não pode tirar o gradiente, pode tirar um termo desse tipo aqui assim. Por exemplo, DI do H e J, ou então DI do H e K, DJ DJ do H JK. Então é o termo que tem um gradiente, né? O campo é o gradiente do campo matricial ao quadrado. É o gradiente de H vezes o gradiente de H. Esses dois índices aqui, ó, estão contraídos, né? A gente pode também pensar num termo, né, em que eu tenha as duas derivadas, né? Eu poderia pensar em algo assim, ó, H, e aí aqui, isso aqui é o traço de H, e aqui a derivada I, derivada J, do H e J. Eu estou pegando aqui, né, o traço, e aqui a derivada segunda. Então, na verdade, isso aqui, se a gente quiser pensar numa integração por parte, esse termo aqui, ele pode ser também colocado desse modo, menos DI do H, DJ do H e J. Eu poderia também transferir essa derivada para o traço, pegar o gradiente do traço vezes a divergência da matriz. Poderia ser assim também. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos colocar aqui coeficiente, vamos chamar esse coeficiente aqui de alfa, esse coeficiente de beta. Professor, nesses termos lá de quando vai construir termo cinético, essas teorias de Young-Mills, o traço, aí a gente sempre considera um traço lá, né? Lá, isso. Seria por questão de variância de Gauge, é o traço? Pela questão de variância de Gauge. Isso que considera um traço, né? Vou botar aqui esse termo aqui, gama, certo? Olha, certo. Vamos ver o que mais que a gente pode. Aí, um termo desse tipo. Nossa, termo que eu vou tirar porque por integração por parte. E eu poderia ter também, aqui vamos pensar, eu não vou pegar um termo por traço, porque aqui, por exemplo, nesse termo aqui está embutido, né, um termo cinético por traço. Eu poderia já também separar, se eu quiser, fazer algo só para o H ativo e algo só para o H. Eu poderia separar, por exemplo, né, o H ativo do H. Mas vamos deixar, está tudo junto aqui, a gente vai decompor depois, a gente decompõe esse objeto aí dessa forma, né? Para ver o que mais que a gente poderia colocar, porque eu tenho a minha matriz H, ela H e J, né, ela tem um termo aqui que é o traço, tá certo? Tem 6 elementos independentes, né? Tá certo. Eu poderia, então, pensar nessa matriz aí, mas eu poderia pegar o termo traço, tá? Poderia pegar também a derivada simétrica, tá certo? Eu poderia eu posso parametrizar. Vamos pensar aqui uma coisa. Se a gente pegar essa matriz aqui simétrica de rank 2, ela tem 6 elementos independentes. Então eu poderia pensar isso aqui da seguinte maneira. Por exemplo, né? Eu poderia escrever isso aqui como sendo DI de um vetor, vou colocar assim, um vetor QJ mais DJ um vetor I sobre 2. Isso aqui é uma matriz simétrica, rank 2. Então eu posso pensar em colocar aqui, isso aqui pode ter uma contribuição que seja o gradiente, quer dizer, de um vetor, derivada desse vetor. Então aqui eu estou colocando, né, teria 3 componentes aqui, mas eu posso imaginar, por exemplo, se a gente tiver esse daqui,
se a divergência do que é igual a zero, então eu teria um vetor com uma divergência nula, só duas componentes para ele. Depois eu poderia colocar aqui alguma coisa que fosse assim, DI, DJ, né? Poderia pensar que DI, DJ de um escalar. Estou pegando um outro grau de liberdade aqui. Assim, poderia pensar assim. Depois a gente pode pensar que teria um vetor com três componentes, se ele tem divergência nula, na verdade ele tem duas componentes, ele tem duas componentes, mais uma que três. Ficariam faltando 3 graus de liberdade para eu completar aí, né? Então eu poderia ter também algo desse tipo. Assim, DI, eu tenho duas derivadas, né? Quer dizer, esse vetor aqui teria, aqui eu teria um vetor com 3 componentes também, certa divergência dele está aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui não vou tirar o traço não, tá certo? Quer dizer, então eu poderia escrever, eu poderia pensar nessa matriz aqui como sendo decomposta num vetor em modo escalar, o traço está aí dentro, né? O que mais que a gente poderia pensar isso, ver se vale a pena a gente fazer também essa decomposição. Vamos deixar então assim, a matriz inteira como está, e depois pelas equações de campo a gente vê se a gente pode tirar informações sobre a decomposição da matriz. Vamos primeiro deixar o problema geral, vamos deixar então geral. Então nós pegamos o termo cinético, né, que é um termo que envolve a derivada temporal do campo como um todo, aí pegamos termos tipo gradiente. Gradiente do campo, aqui pegando a derivada dupla, que eu vi que esse termo aqui pode ser expresso um gradiente do H. O que mais que a gente poderia pensar aqui? A gente poderia pensar num termo aqui, um termo que tivesse aqui, alfa, beta, gama, vou botar delta, não, vamos botar aqui um termo que fosse lambda, por exemplo, HIJ. Poderia ter um termo desse tipo aí, né? Vamos pensar se é tudo. Então, quer dizer, termo com uma derivada de H, estou pegando, quer dizer, uma derivada de H, certo? Extremamente potencial. Aquele termo ali seria um termo tipo potencial, porque ele não depende de derivada. Ele é um termo que, mesmo que o campo seja constante, não tenha nenhuma derivada, não varia nem no tempo nem no espaço, aquele termo aqui configura. Então esse termo já é um termo, e eu poderia pegar o termo HH não precisa, porque o termo de traço está aqui dentro, né? Então eu acho que esse termo tem que ser um termo mais geral. Teria HIJ. Então eu mesmo, eu poderia traço com traço, eu poderia, tá certo. É isso, eu acho que seriam as contribuições mais importantes, quer dizer, uma derivada temporal atuando aqui, ou então com as duas derivadas temporais atuando aqui, mas eu teria que multiplicar pelo traço, ou então uma derivada aqui, eu acho que essa aí é a única possibilidade. Se o campo é simétrico, né, eu poderia pensar em pegar deriva, eu não vejo outra, acho que essas seriam as contribuições mais gerais para esse campo. Então tá legal. Então vamos ver como é que a gente esse modelinho aí. Então esse campo está descrevendo, é um campo tensorial, rank 2, né? Então ele, em princípio, né? Ele tem 6 componentes. Aí como a gente sabe fazer análise lá pelo grupo de rotações, que é o grupo SO3, quer dizer, essa decomposição aqui é uma decomposição invariante segundo o SO3. Porque como nós já sabemos, né? Se um tensor tem traço nulo, qualquer transformação, qualquer mudança de referencial, qualquer rotação no espaço tridimensional
mantém o campo com traço nulo. Então, a transformação de rotação desse campo, a gente já sabe aí dos nossos cursos de teoria de grupo, mas se eu pegar esse campo como uma matriz, esse campo aqui é uma matriz simétrica, né? A transformação de rotação dele é R, rotação, H, R transposta. Então, ele continua simétrico por rotação, e se o traço dele é invariante. O traço desse H' é igual ao traço desse produto, mas aí dentro do traço esse termo mata esse, que é a matriz de rotação ortogonal, então o traço de H' é igual ao traço de H. Então o traço é um invariante. Né? Então essa decomposição aqui, ela é uma decomposição segundo as componentes irredutíveis. Essa componente aqui tem um traço zero, mantém-se com traço zero depois de qualquer rotação, e esse aqui é o traço, tem invariante também, por qualquer rotação. Então vamos dizer que a gente decompõe assim. Então, essa é a transformação desse campo e aquelas componentes são as componentes irredutíveis do campo. Ali esses HJ e esses HJ estão somados. Está somado, é tudo somado. Isso Gradiente. saturado está tudo somado. Então a gradiente tem que ser ajustada. Então tem soma em I, soma em J aqui tem soma em I, soma em J, soma em K, aqui soma em I, soma em J, e aqui soma em I, soma em J. Então pela variação, vamos pegar esse termo aí, por exemplo, e vamos fazer a variação em relação ao H. Então tá lá, delta L, né? Esse termo aqui é um quadrado. Então a variação desse termo é 2 vezes o primeiro vezes a variação do segundo. DDT, delta, HJ. O segundo termo vai ser variado. A mesma coisa, esse termo aqui é um quadrado, porque esse termo que está aqui é idêntico a esse, só botei esse índice aqui que é saturado. Porque no fundo, esse termo que está escrito aqui, deixa eu escrever assim, seria isso aqui. Né? Então estou colocando aqui J, então, o derivado também variar o quadrado. Variando o quadrado, isso aqui vai dar 2 beta DI. J, HI capa, DJ, delta, HJK. Depois esse termo aqui. Esse termo aqui a gente tem que ter, ó. Esse termo aqui é um traço, isso aqui é um H capa capa. Então, esse aqui é um traço, então eu tenho que variar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar gama, delta, de H capa capa, vezes o segundo, DI, DJ, HJ, mais gama, H, de capa capa, vamos precisar lá, DI, delta HJ, e o último termo que é um quadrado, vai ficar mais 2 lambda HJ delta HJ, certo? Você botou capa no H? Botei para poder explicitar, só para poder explicitar a variação, porque na verdade isso aqui é um traço, então isso aqui é o H capa capa, certo? O H é o traço de H. Isso é claro. Então o traço é só somar os termos, certo? O H, por definição, é um traço de H e J, ou seja, ele é um H capa capa, ou HI, ou HJJ, não importa. Eu só botei capa capa porque o I e o J já estavam usados aqui. Mas isso aqui é um traço, eu poderia colocar assim, você quer dar um traço. Estou explicitando as componentes, que agora na hora do princípio variacional, eu tenho que isolar a componente, né? Então, olha, a gente precisa, na verdade, isolar um HIJ. Aqui eu tenho delta HIJ, aqui eu tenho esse delta de HJK, então seria bom, depois a gente vai transformar, vamos tentar botar sempre delta fatorial delta HIJ. Deixa eu apagar isso aqui. Então, para cá. Eu estou dando esse exercício no sentido só de dar uma primeira instrução sobre como organizar a variação quando há mais índices, né? Que às vezes a pessoa pode se confundir. Então é só para evitar essa dificuldade posteriormente. Então vamos ver. Como o campo que nós temos é um campo HIJ, a gente pode decidir, por exemplo. Bom, de qualquer maneira, vamos primeiro fazer aquela discussão. Esse termo aqui tem uma derivada, esse termo aqui tem uma derivada,
E esse termo aqui também tem derivada. Então, primeiro aquela discussão da integração por partes. Então, como eu tenho derivada temporal do campo, derivada temporal da variação do campo, nós já sabemos coloco o termo de derivada total, que eu vou eliminar por integração como termo de superfície. A gente sabe, então, cada derivada ela é transferida para cá com um sinal menos. Então, vem para cá uma derivada segunda temporal, tirei daqui, derivada segunda temporal, e aqui ganhou um sinal menos. Aí já fatorei ó, o delta H e J. Aí agora a mesma coisa aqui. A variação do campo está sujeita a essa derivada. Então, eu trago essa derivada para cá, aí vai estar com um sinal menos também, vai dar menos 2 beta. Aí essa derivada espacial ela vem para cá. Limpou aqui. Só que aqui ficou delta JK. Como J e K são índices saturados, eu gostaria de fatorar um delta H e J em todos os lugares. Aqui está delta H, JK, mas o J e o K são índices saturados. Então eu vou chamar o J de I. Vou chamar esse J aqui de I, esse J aqui de I. E esse I aqui, para evitar a confusão, esse I aqui, vamos chamar ele de LL, só para não dar problema. E aí, esse K aqui eu vou chamar de J. Esse K aqui eu chamei de J. E aqui eu chamei LL para evitar aquela. Né? Na verdade, o que eu fiz desse termo aqui foi renomear. Tinha JK, o que eu preciso é fatorar sempre esse termo. Ou uniformizar o delta. Então, por isso que às vezes eu sou obrigado a renomear os índices. Aqui eu tenho um delta HKK. Como é que eu vou resolver a situação aí? Vou transformar isso num delta IJ. Então a gente pode fazer o seguinte. Como isso aqui é KK, eu vou. Aqui eu tenho IJ e IJ. Então eu vou querer transformar isso aqui num delta IJ. Então eu não vou poder ter esse IJ aqui. Então vou renomear aqui, esse I aqui vai virar L e esse J vira N. Porque o que eu preciso é colocar um H e J aqui. Mas aí quando eu colocar o H e J aqui, eu já tenho I e J usados aqui. Então eu já primeiro limpei aqui, chamei L, L, N, N, para evitar problema de confronto de mesmo índice. Agora esse cara aqui eu tenho que transformar no delta e J. Então o que eu faço? Eu vou chamar isso aqui de delta e J. Só que eu sei que isso aqui está somado. Tem um delta aqui, né? Quer dizer, isso aqui era um HKK. Então eu posso botar aqui um delta de Kronecker, um delta de H e K e um delta de JK. Então quando eu colocar esse delta de Kronecker aqui, esse I aqui virou K e esse J aqui virou K. Então o que eu tenho aqui é delta HKK. O que eu fiz um truquezinho aqui foi limpar o I e o J aqui para ficar LM, não tem nenhum problema de conflito de índice saturado mais de uma vez. Eu limpei, aqui ficou LM porque era tudo limpo. E aqui era um HKK, que eu precisava transformar num H e J. E aí eu transformo o HKK num H e J, colocando aqui os deltas de Kronecker. Então, o I vira K e o J vira K. Então isso aqui, na verdade, ficou certinho como eu queria o traço. Então aqui ficou esse termo aqui. Aqui já está legal. H e J já está prontinho para mim. É só integrar por partes 2 vezes aqui. 2 integrações por partes tem 2 sinais menos que se compensam. Então o sinal gama, esse aqui não muda de sinal, e essas 2 derivadas vêm para cá. DI, DJ. Fiz a integração por parte, DI, DJ, e aí liberamos aqui um delta H e J. E aqui também temos o delta. Então agora ficou tudo uniformizado. A gente conseguiu fatorar o delta H e J em todos os termos. Deixa eu apagar aqui. Agora só que tem mais um outro cuidado com essa questão, é só porque às vezes na hora da análise tensorial a pessoa pode se enrolar. Quem não tem prática, quem está vendo isso pelas primeiras vezes, né? Então, como o Alexandre falou, todos os índices que estão saturados estão somados. Eu não estou nem preocupado com a convenção da soma. Então nós temos que fatorar o H e J aqui. Agora observe o seguinte.
Esse delta HIJ, esse HIJ é simétrico. Esse termo que está aqui, o fator em frente a ele já é simétrico, que é o HIJ. Esse delta HIJ aqui é simétrico. Esse fator que está em frente a ele é simétrico. Se eu trocar o I com J, o J com I, esse termo não muda. Se o I virar J e o J virar I, esse termo aqui não muda. Então esse termo aqui já é simétrico em IJ. Esse termo aqui é simétrico em IJ. E isso aqui é simétrico em IJ. Esse termo aqui é simétrico em IJ, isso aqui é simétrico em IJ. Mas se vocês observarem bem, ó, esse termo aqui é simétrico em IJ. Mas esse termo aqui não é simétrico em IJ. DI, DL, HLJ é uma coisa. DJ, HDL, DL, HI é outra coisa. Então esse termo aqui não é simétrico em IJ. Mas esse termo aqui é simétrico em IJ. Então se eu tenho um tensor genérico, mas uma derivada dupla não garante a simetria, não? Assim, a derivada dupla garante a simetria, então elas estão juntas, DI e DJ, mas aqui não tem DI e DJ, tem DI e DL. A simetria é em J. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um tensor TJ vezes um HIJ, esse cara aqui é simétrico. Então vamos decompor esse tensor aqui. Esse tensor vai ter uma parte simétrica, como a gente já sabe, mais uma parte antissimétrica, vezes o HIJ. Então, isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Então isso aqui dá zero. Contração de um tensor simétrico completo com um tensor antissimétrico completo dá zero. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar desse tensor aqui só a parte simétrica. Então, quando eu for faturar, o erro que se cometeria aqui seria, agora isso aqui tem que ser igual a zero. Eu cancelo isso, cancelo isso, cancelo isso, cancelo isso, cancelo isso. Só que aqui eu ia estar perdendo tempo. Porque quando eu cancelar isso aqui, eu estou deixando esse tensor inteiro. Esse tensor não fica inteiro. Porque esse tensor aqui tem duas componentes. Ele tem a parte simétrica e tem a parte antissimétrica. Mas a parte antissimétrica dele contraída com esse dá zero. Então só vai sobrar desse termo aqui a parte simétrica. Então, ao fatorar esse delta HIJ, eu preciso substituir aqui esse tensor pela parte simétrica dele. Mas o que é a parte simétrica dele? É um meio dele, um meio de DI, DL, HLJ, mais DJ, DL. Aqui você tem que faturar. Por causa, porque quando eu multiplico isso aqui por delta HIJ, automaticamente a parte antissimétrica dele é cancelada. Então só sobra desse tensor a parte simétrica. Certo, mas aí se eu fizer a variação, já bota nessa questão na ação, né? É. A variação do A0. Isso. Aí se eu fizer isso, né? Bem, eu não estou olhando que eu não reparei que o delta da HIJ é simétrico, não reparei nada. Mas Você teria errado. Mas botei que era zero e tudo mais. Aí eu observei lá a equação, né? Aí qual A seria sua equação pode estar errada. Porque você tem que saber qual é a propriedade de simetria do teu campo. Então o teu campo, se o teu campo fosse um HIJ qualquer, você então não teria problema nenhum. Mas o teu campo não é um HIJ qualquer, o teu campo é um HIJ simétrico. Então o teu campo tem propriedade de simetria. Então, sempre que um campo tem propriedade de simetria, quando ele está contraído com outro campo, esse outro campo perde naturalmente a parte antissimétrica. Sim, já que ele perde naturalmente, eu preciso. Se eu estou fazendo aquilo ali, eu estou trocando uma coisa mais geral pela parte simétrica dele. Então, se eu deixar ele total, errado. a parte dele antissimétrica eu não ia assumir, eu não ia. Não, porque se você deixasse. Eu estou cortando a mão ali, né? Você não está cortando a mão, é o tensor H que está cortando para você. Porque se você. Então vamos ver só, vamos fazer duas coisas. Vamos esquecer isso que eu fiz aqui, vamos tirar essa equação aqui. Então vamos esquecer essa discussãozinha que eu falei do tensor. Então, olhando assim, numa primeira abordagem, eu fatorei o delta HIJ, fiquei feliz, fatorei o delta HIJ, então a minha equação de campo é essa aqui, ó. Menos 2α, derivada temporal segunda. Mas vai contar duas vezes, seria Pois é, certo. então vamos ver lá. HIJ. Tem um replicado, né? Está replicado. Aí vou pegar esse termo aqui, menos 2β, DI, DL, HLJ. É esse termo aqui. Estou fazendo agora cegamente. Só fatorei o delta HIJ, não estou preocupado com a simetria. Aí pegar esse termo aqui. Mais gama,
delta e kappa. Delta e kappa, delta j kappa, o kappa kappa, a soma vira um delta j. Então, mais gama, delta j, delta de Kronecker e j, mais gama, delta de Kronecker, h e j. Perfeito, né? Esse termo veio vezes dl, dm de h, ln. L, dm, do h, l. Esse termo aqui. Botei esse, botei esse. Agora, mais esse termo aqui. Acho que eu fiz um erro aqui. Esse termo vem duas vezes. Mais o gama. DI, DJ do traço de H. Devagar. Mais 2 lambda, H e J. Igual a zero. Então, essa é a minha equação de K. Então, beleza. Esse termo aqui é simétrico em J? É. 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 Esse termo não é simétrico em J. Mas a equação está errada. Uma equação tensorial, ela tem que ser uma equação tensorial, pode ser composta de uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Esse tensor aqui, o H e J sendo simétrico, ele deveria dar como equação de movimento uma equação de movimento simétrica. No entanto, tem um termo ali que está quebrando a simetria, que é justamente esse termo. Então, isso está dizendo que tem alguma coisa errada. É porque esse termo aqui, se a gente fizer o que eu fiz agora, eu simplesmente selecionei esse tensor aqui, esquecendo que esse é simétrico. Então, eu incluí aqui a parte antissimétrica. Esse tensor aqui, ele tem uma parte antissimétrica que está aqui dentro, eu não excluí. Por quê? Porque esse delta H e J, ele naturalmente exclui. Quer dizer, quando eu pego esse tensor e quebro uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, a parte antissimétrica naturalmente morre aqui. Mas a parte simétrica fica. Mas a parte simétrica não é isso, é isso. Então, esse termo tem que ficar. Então, o que é correto é colocar aqui menos 2 beta sobre 2 vezes isso. Então, eu preciso selecionar a parte simétrica. Vai ficar menos beta, fator 2 cancela, vai ficar menos beta. E aí, aquele termo vai aparecer DI, DL do HLJ, mais DJ, DL do HLI. Agora sim, agora essa equação, ela é simétrica, né, completamente. Ela tem que ser simétrica completamente porque o teu campo é simétrico. Então a equação de movimento ela tem que revelar a simetria do teu campo. Já partiu do H e J. Simétrico. Se o teu campo fosse antissimétrico, a tua equação de campo ela teria que ser antissimétrica. Por quê? Porque o que é a equação de campo? Por essa razão. Quando você faz a variação do Lagrangiano, o que você faz? Quando você faz a variação do Lagrangiano, você escreve aqui um coeficiente e aqui o delta do campo. Então, esse objeto aqui é escalar. Então, se esse campo aqui tem um certo índice, essa equação tem que ter o mesmo índice. Vamos dizer que esse campo aqui tem a índice IJ. Se você fatorou um campo com índice IJ, claro, esse termo aqui tem que ter o mesmo índice IJ para poder garantir que lá dos termos seja escalar. Agora, se esse termo aqui, então o que é a tua equação de campo? A tua equação de campo, na verdade, é a variação do L em relação ao campo IJ. Você está pegando uma derivada funcional. Você vai pegar dl sobre d campo. Então, se esse cara aqui é simétrico, esse cara aqui tem que ser simétrico. Se esse cara aqui é antissimétrico, esse cara aqui tem que ser antissimétrico. Então, a equação de campo, ela segue exatamente a simetria que o campo tem. Se você tiver um campo simétrico, se você tiver um campo com 3 índices, ele for simétrico em 2 índices, a tua equação de campo vai ter que revelar a simetria desses 2 índices. A equação de campo, ela guarda exatamente as simetrias que o campo tensorial tem, por causa disso aqui. Porque você vai sempre dizer assim, você vai sempre dizer que quando você faz o delta L, você vai fazer um delta L aqui com tantos índices quanto o teu campo aqui tiver.
Então a tua equação de campo é esse coeficiente aqui. Então a tua equação de campo é o ΔL sobre o delta campo IJH. Aí, nesse caso, esse termo aqui ainda não tá, pode não estar explícito que ele esteja simetrizado, completamente simetrizado. Exatamente. Então, as mesmas simetrias que o teu campo tem, a tua equação de campo tem que ter. Então, como esse campo é simétrico, essa equação teria que ser simétrica. No entanto, sem esse termo aqui, ela não estaria simétrica. Esse termo aqui estaria matando a simetria. É o termo que está apontando que está errado. Mas a justificativa que a gente tem é essa aqui. Quando você contrai, né? E esse campo aqui tem parte simétrica e antissimétrica, a parte antissimétrica imediatamente morre. Sobra parte. No caso, essa outra derivada ela surge da integração por partes. Isso, Né? a derivada surge da integração. Aí traz nessa. Tá legal? Então a equação de campo correta é essa aqui. Vamos apagar isso aqui agora. Agora vamos fazer o seguinte: esse campo, vamos decompor. Vamos tirar, por exemplo, o traço daquela equação. O que significa tirar aquela equação? É uma equação em J. Vamos tirar o traço dessa equação. O que significa tirar o traço da equação? Significa contrair I com J. Então, ou seja, né, tirar o traço da equação significa fazer o I ficar igual a J. Então isso vai ficar menos, então tirando o traço. Traço desta equação. Primeiro termo, menos 2α. Derivada temporal segunda do próprio H. Se eu tirar o traço de H e J, eu estou chamando de H. Se eu tirar o traço dessa equação, é fazer o I ficar igual a J. Se o I fica igual a J, aqui fica DI, HI. Aqui fica DI, HI. Então, esses dois termos são iguais. Quando eu tirar o traço, esses dois termos se juntam num só. Então, vai ficar menos 2 beta, DI, DL, do HLI. Quando eu fizer juntar I igual a J, esses dois termos ficam um só. Quando eu fizer I igual a J, delta II vale 3. Isso aqui vale 3 gama, DL, DN, HLN. Depois, quando eu fizer I igual a J, você vai produzir um Laplaciano. Então, nós vamos ter mais gama, Laplaciano de H. E aqui eu vou ter mais 2 lambda, né? H. Então essa é a equação por traço. Então, como a gente observa, então, aqui, ó, esse termo aqui, ele tem esse H, ele tem esse HLI aqui. Na verdade, isso aqui é a dupla divergência desse campo. Na verdade, esse termo aqui é igual a esse, ó. Se eu fizer uma troca de índices aqui, vamos dizer que eu chamo esse M de I. Ó, desse termo aqui, eu vou chamar o M de I. Quando eu chamei o M de I aqui, ó, DI, DL é a mesma coisa que DL e DI. Então, isso aqui é igual a isso aqui. E o campo é simétrico, então, HLI, HLI. Então, esse termo aqui junta com aquele termo ali. Então, eu vou ter menos 2 beta mais 3 gama. Então, menos 2 beta, menos 3 gama. Então, esse termo aqui se juntou com aqui. Então, ficou esse terminho. Então, essa equação quase que ficou uma equação limpa para o traço. Mas esse termo aqui está interferindo aqui, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, limpar, né? Poderia limpar essa equação por traço. Eu poderia até decompor, posso chamar isso aqui de um HLI de traço duro e pegar, mas de qualquer maneira a equação do traço ela não fica uma equação só. O ideal, então, nesse caso aqui, seria a gente fazer o seguinte: a gente pode fazer duas coisas. Essa tarefa que eu vou deixar agora. Eu só queria organizar o exercício para vocês fazerem. Tem duas maneiras de fazer isso. O trabalho com tensor, como a gente fez aqui, trabalha com H, e agora na equação de campo, agora nessa equação aqui, antes de fazer esse traço aqui, deixa eu apagar esse traço aqui, apagar isso aqui, e aí eu posso fazer o seguinte: eu posso, nessa equação aqui que está agora, substituir esse H. Se eu tirar o traço, aí seria contrair com J, né? É, tirar o traço é multiplicar, quer dizer, tirar o traço é multiplicar toda a equação pelo delta e J. Então você pode pegar essa equação, agora está a equação de campo, está aqui. Agora vamos expressar esse campo das duas partes irredutíveis que ele tem.
Vamos dizer, HIJ vai ser H-IJ mais 1/3 do ΔIJ traço de H. Então agora eu coloco essa decomposição nessa equação. Então eu vou ter uma equação que vai estar misturando H-TIL e H. Nessa equação, eu vou ter uma equação mista, com H-TIL e com H. Então atenção, o primeiro aspecto que eu chamei a atenção aqui foi sobre a questão da simetrização. A equação de campo, ela tem que mostrar, ela tem que apresentar as mesmas características de simetria que o campo associado a ela. Então isso aí já está claro. Agora, nós vamos querer separar. Esse campo tem duas informações dentro dele, ele tem duas representações irredutíveis. Ele tem a parte de traço nulo e a parte do traço. São duas componentes independentes do ponto de vista das rotações. Esse objeto aqui é um escalar, ele tem uma componente só. Essa matriz aqui, ela é simétrica, 3×3, então ela tem 6 componentes. 6 componentes aqui. Uma componente está aqui. Essa matriz aqui é simétrica de traço nulo. Então a matriz simétrica 3×3, ela vai ser assim, alfa, beta, gama. Se ela é simétrica, aqui é beta e aqui é gama. Aqui é delta, epsilon, zeta, eta. Então você tem uma matriz, só que a matriz é simétrica. Esse cara aqui é igual a esse. Só que ela tem traço nulo. Uma matriz simétrica de traço nulo, para isso aqui ter traço nulo, então isso aqui tem que ser menos alfa, menos delta. Então, na verdade, essa minha equação tem alfa, beta, gama, delta, eta. Tem 5 elementos independentes. Então, uma matriz simétrica 3×3, simétrica de traço nulo, ela tem 5 elementos independentes. Então, está certo. 5 elementos estão no H-TIL e o traço, que é um escalar, tem um elementinho só. Agora, um objeto que só tenha uma componente, do ponto de vista do grupo das rotações, o spin, né, a multiplicidade do spin é 2s mais 1. Se o spin é 0, ele tem uma componente. Então essa componente aqui é o escalar, justamente é um escalar. Então ele tem que ter a componente de spin 0. Mas a outra componente tem 5 elementos. Se ela tem 5 elementos, o spin é 2. Então esse termo aqui é a componente de spin 2 e esse termo aqui é a componente de spin 0. Então esse campo, na verdade, ele pode estar propagando 2 tipos de excitação. Uma excitação que tem spin 2 e separadamente uma excitação que tem spin 0. A pergunta é se a dinâmica das duas, né, se a propagação dos dois vai ser igual. Então, para isso a gente tem que ver com 2 mais 0, 2. Então, 2 dentro do spin 2, então tem 5 componentes, 2s mais 1. Então 5 componentes, mais uma componente, 2s mais 1 é 1, 6. 6 componentes. As 6 componentes estão distribuídas assim. 5 delas moram no spin 2. Spin 5 mesmo? Então, oi? Aí bota a 2s mais 1 igual a 6, então, né? Não, do outro lado. Ah, não, 2s. Esse cara aqui, ele não é um spin puro, por isso eu não posso botar 2s mais 1 igual a 6. Porque ele não é um spin puro, ele tem 2 spins dentro dele. Eu tenho que contar os spins separados. Aqui é 2s mais 1 para esse e 2s mais 1 para esse. Aqui tem uma componente. Então o 2s mais 1 dele é Em um. relação a uma tensorial. Aqui eu não estou fazendo. Porque aqui, esse produto tensorial, se você fosse olhar, seria o seguinte. Cada em si é spin 1. Então eu estaria fazendo isso. Spin 1, tensorial, spin 1. 1 dá 0, 1 e 2. Então, 1 vezes dá 9. 3 componentes aqui, 3 componentes aqui dá 9. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 3, isso aqui dá 5. A parte simétrica é essa aqui. E essa aqui é a parte antissimétrica. Se eu pegar HIJ e pegar a parte antissimétrica dele, vai ser uma matriz antissimétrica 3×3. Então, com 3 elementos independentes. Então, quando eu pego sem propriedade de simetria, quando eu pego um tensor genérico de rank 2, um TJ qualquer, não é simétrico nem simétrico, eu tenho 3 componentes aqui, vezes 3 aqui, dá 9.
Aí eu vejo, eu estou compondo spin 1 com spin 1, dá 0, 1 e 2. Então eu tenho uma componente aqui, 3 aqui, 5 aqui. 1 mais 5 é justamente a parte simétrica. E esse spin 1 puro é a parte antissimétrica. Como aquele campo ali é simétrico, isso aqui está fora de jogada. Então eu estou pegando um campo que tem spin 0 e spin 2. Eu estou pegando só a parte de spin 0 e spin 2. Eu fiz isso, eu multipliquei, eu compus spin 1 com spin 1. Da spin 0, spin 1 e spin 2. Mas a parte de spin 2 está fora, porque eu não considerei esse tensor antissimétrico, eu só considerei esse simétrico. Então eu só isolei essas duas partes. Certo? É isso que tem no jogo aí. Tá, e agora eu separo. Eu estou justamente fazendo isso, estou pegando 1 mais 2. Spin 0, 0 mais 2. Spin 0 é o traço. E o spin 2 é o tensor simétrico do traço puro. Porque tem 5 componentes formando esse spin 2 e aqui uma única componente formando esse spin 0, certo? Então a pergunta é, essa equação de campo, ela está dando conta dos dois. Então agora eu tenho que separar essa equação de campo, justamente o que nós vamos fazer agora. Então, quando a gente substitui naquela equação de campo essa decomposição, aqui, então nós vamos lá, está pegando menos 2α derivada temporal segunda do H e J. Então agora eu vou pegar aqui H de J mais 1/3 do delta IJ H. Tá lá. Depois eu coloquei o outro termo, menos beta. Aí vamos lá. DI, DL H til LJ, substituindo esse cara aqui, mais DI, DL, 1/3 do delta LJ, H. E agora eu vou trazer no outro segundo termo, mais DJ, DL, H til LI, eu compondo esse campo aqui. H til LI mais DJ, DL, 1/3 delta LI, H. Então, eu compus ali completamente. Vou fazer a mesma coisa aqui. Mais gama delta IJ. Aí aqui nós vamos ter DL, DN, H til LN, mais 1/3 do delta LN, H. Esqueci de botar o DL aí, né? DL, DN, LN, H. Depois, essa parte ali, mais gama. Aí não precisa fazer nada, porque aqui já é o traço. Gama, DI, DJ, H. Não tem que decompor nada, já é o traço. Mas esse aqui eu tenho que decompor. Mais 2 lambda, é isso? H til LJ, H til IJ. Mais 1/3 de delta IJ, H. Isso igual a 0. Então, essa aqui ainda é a minha equação mista, misturada. Agora, vamos usar a nossa vamos tirar o traço dessa equação. Então, agora eu estou separando as duas componentes irredutíveis. O H til, que é o puro spin 2, e o H, que é o puro spin 0. Então, por exemplo, se eu tirar o traço dessa equação, o traço desse cara, o que significa tirar o traço? Contrair essa equação com delta e J. Então, quando o delta o I ficar igual a J, H til é 0. O traço dessa matriz é 0. Então, vai sobrar aqui, quando o I contrair com J, vai ficar delta II. Delta II é 3. Esse 3 cancela, então esse 3 vai ficar menos 2α. Então, a equação do traço. Menos 2α, derivada temporal segunda do H. Esse termo aqui. Vamos pegar esse termo aqui, que já está junto.
voltar. Esse termo aqui, ó. Quando eu contrair I com J, isso aqui vai produzir um laplaciano. Tá? Mais gama laplaciano de H. Esse termo aqui a gente já fez. Quando eu tirar agora, onde é que eu vou produzir um traço limpinho de novo aqui também? Ó. Quando eu fizer o delta igual a J, isso aqui vai dar 3. Esse 3 vai cancelar isso aí, vai ficar 2 lambda H. Mais 2 lambda H. Esse termo aqui. Esse termo aqui, quando eu fizer o I ficar igual a J, ó, ele vai me produzir. Quando eu fizer o I ficar igual a J, esse termo aqui, bom, esse termo aqui vai me produzir I igual a J, vai ficar delta de LI. Mas o delta de LI vai fazer esse L aqui ficar aí, vai produzir aqui uma laplaciana. Tá claro? Quando eu for fazer o traço, quando eu contrair o I com J, o I ficar igual a J, então esse I vai ficar igual a J, então vai ficar delta de LI. Delta de LI vezes DL dá um DI, então a DI vai estar laplaciano. Então nós vamos produzir aqui menos beta sobre 3 laplaciano de H. Então vou produzir aqui menos beta sobre 3 laplaciano de H. Mas aí já está aqui, eu vou colocar aqui, vai ficar gama menos beta sobre 3 laplaciano de H. Eu estou tentando fazer o que? Eu estou tentando ao máximo tirar uma equação só para os spin zero, para ver como é que os spin zero se propagam. Depois a gente vai ver os spin 2, que é o que está negativo. Então esse termo aqui nós já fizemos também. Esse termo aqui, quando eu fizer a mesma coisa, quando eu fizer a contração do L com o I, o J com o I, aqui vai ficar J, então vai ficar a mesma coisa. Vai ficar aqui, vai produzir um LI. Aqui, quer dizer, o J vai ficar igual a I, então aqui vai ficar J. Vai ficar DJ, delta de LJ, vai produzir aqui um LL, vai de novo produzir um laplaciano. Então vai produzir de novo um beta sobre 3, vai ficar 2 beta sobre 3, verdade? Esse termo aqui já foi também. Deu uma contribuição para o laplaciano. Depois, esse termo aqui, quando eu fizer o I igual a J, esse termo aqui vai dar 3. 3 gama. Mas esse termo que está dando aqui, ó, o L igual a M, está produzindo um laplaciano aqui. Então eu vou produzir 3 gama sobre 3, vou produzir um gama. E aqui, laplaciano de H. Então vai aparecer um gama laplaciano de H. Então aqui vai aparecer 2 gama, certo? Laplaciano de H. Oi? E aqui, ó, olha só. Eu já fiz o I igual a J, vai produzir 3, vai produzir 3 gama. Mas aí esse termo aqui tem 1/3. Esse delta de LM faz isso aqui virar um laplaciano. Laplaciano de H. Então apareceu mais gama laplaciano de H. Eu junto com esse aqui. 2 gama laplaciano de H, certo? Como que ficou com o delta de J? Tirar o traço não tinha. Não, mas já tinha esse delta de J nisso? Já tinha, esse delta de J já tinha da equação. Então, mas você não ficou de novo. É para tirar o traço. Quando eu tiro o traço, o que significa tirar o traço da minha equação? Significa eu multiplicar ela com delta de J. Mas só que delta de J vezes delta de J dá 3. Quando eu contraio delta de J com delta de J, isso aqui é delta de I. Então esse fator 3 é importante, ele aparece aí por isso, certo? Às vezes eu me confundindo quando aparece delta de I, Aham. como sendo só um termo. Entendi. Delta 1, por exemplo. Entendi, não, esse caso é só. Bom, então aquele termo ali contribui, então o termo que nós já fizemos também. Então eu acho que a gente já usou o traço de H o máximo que a gente pôde nessa equação, certo? Agora, quando eu tirar o traço, esse termo aqui é 0, então esse termo não vai contribuir. Tá certo. Porém, quando eu tirar o traço, você vai ficar DI, DL, do H til, LI. DJ, DL, do H til, LI. Então, quer dizer, esses dois termos vão se juntar, esses termos não vão embora. Porque vai ficar o I igual a J, então esse termo vai ficar igual a isso, vai dar um fator 2, porque esse J vai ficar igual a I, vai ficar II e I. Então vai ficar menos 2 beta, DI, DL, H til, LI. Então vai aparecer um termo
do spin 2 aqui nessa equação, ó, menos 2 beta, DI, DR, vou botar os X são saturados, tá? DI, DJ, H e J. H til e J. E aí fica, ó, vai ficar, é como se fosse o J e o I vão ficar igual, vai ficar DI, DR no H til LI, DI, DR no H til LI. Então dá duas vezes DI, DR no H til LI, mas como o L aí se muda, e o I também se muda, eu chamei o J. Então esse termo aqui, juntou com esse, deu aquele termo. Esse termo aqui, quando eu fizer I igual a J, fiz I igual a J, esse termo vai dar um fator 3, vai aparecer aqui 3 gama, mais 3 gama, ó, vai aparecer aqui 3 gama, que eu fiz I igual a J. Então, aparece aqui um 3 gama. E esse termo aqui, ó, tá igual aquele ali, ó. L eu chamo de J. Então vai ficar 3 gama, derivada, do H e J. Então, vai aparecer aqui menos 2 beta, mais 3 gama. Então vai aparecer aqui menos 2 beta, menos 3 gama. Menos 2 beta, mais 3 gama. Então esse termo aqui, ó, ele vem aqui, é esse aqui. Então esses dois termos aqui se juntam com esse termo aqui para dar aquele termo lá. Porque eu estou pegando o traço. E agora a mesma coisa aqui, esse aqui eu já fiz, parece. Esse aqui tem traço nulo. Esse aqui tem traço zero, não é? Então essa equação aqui é a equação do traço. Então esse termo aqui fica. Então tem esse termo aqui do spin 2, né? Está interferindo. Isso aqui, ó, isso aqui é um escalar produzido a partir do spin 2. Eu estou botando, ó. É a parte longitudinal duas vezes. Então, na verdade, isso ali é o módulo, é a projeção de spin 0 que está dentro do spin 2. Quando eu tenho um campo, um objeto com spin 2, ele pode ter 5 modos, né? 5 graus de liberdade. Com projeção do spin mais 2, projeção do spin mais 1, projeção do spin 0, menos 1 e menos 2. São os 5 graus de liberdade de um spin 2. Então, esse cara aqui, ó, é um cara que eu estou pegando esse cara aqui, contraindo com 2, depois ele vai, ficou um puro escalar. Então isso aqui é a componente de spin 0 que está aqui dentro. Então, na verdade, essa equação, ela está me dando a propagação do spin 0 puro. Mas ele tem um termo de interferência com a projeção de spin 0 que mora dentro do spin 2, tá certo? Legal? Então a gente está vendo que as duas coisas estão interferindo. Agora vamos olhar a equação, quer dizer, agora essa equação, o que nós separamos? Essa equação na parte do traço, né? Então, quando eu tirei, nós tiramos o traço dessa equação, tá legal. Agora a gente vai ter a equação fora do traço, quer dizer, a parte livre do traço, né? Então, deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. Então, a gente quebrou, vamos dizer assim, a gente quebrou essa equação em duas componentes irredutíveis, né? A gente primeiro tirou o traço dessa equação, certo? A gente fatorou o del J, a gente poderia até já, vamos deixar assim, enquanto não tirar aquela equação, e agora essa outra equação que a gente tem aqui, o que contribuiu, né? Essa parte aqui, que eu tenho simétrico de traço zero. E agora a equação para o H til, né? Então a gente já separou essa parte aqui. Vamos ver. Então a gente tem esse termo aqui, menos 2 alfa, derivada temporal segunda. Tem o delta e j, depois o laplaciano que eu produzi aqui também, que eu produzi um laplaciano com gama, né? Então nós separamos a parte só do traço dessa equação. A parte de traço. E agora vamos pegar a parte de traço no vamos fazer o seguinte, se ou eu substituo, vamos ver agora esse setor aqui, então essa parte aqui tem traço nulo, essa parte aqui tem traço, essa parte aqui, a parte do traço nulo,
primeira equação está certa, sem dúvida é a Kant, a equação do traço. Vamos fazer um outro coisa aqui. Isso a gente lá apareceu derivada dupla, né, do HT. Mas a gente tira aqui, vou olhar aqui uma coisa, você tira a dupla derivada do HT, ou seja, você tira o DI dJ aqui, tá? Tira o DI dJ aqui, certo? Talvez também seja uma boa coisa de ter aqui o DI dessa equação. Então, a primeira manipulação foi essa, já me deu uma informação relevante. Tá certo? Aqui a gente colocou aquele DI dJ negativo, dentro da equação, seria como se a gente tivesse uma informação exatamente sobre esse cara. Se eu pegar, por exemplo, essa equação, isso que eu vou fazer agora, eu quero ver se a gente consegue ter uma informação isolada sobre o que é DI dJ negativo HIJ. E se a gente pega, por exemplo, a gente pega essa equação. Se fizesse bem a relação entre o beta e o gama ali, da própria questão relacionados aqui, né? O beta e o gama, né? É isso que eu pensei. Então dá pra ver que eles estão bem bonitinhos. Aqui tem dois beta, né? Aí mata ali, né? O 2 gama, para eliminar menos 2 beta sobre 3, e aqui tem 2 beta menos 3 gama. vai dar certinho ali, né? Vai dar seu fatório ali, beta, seu fatório 3, né? E depois o né? Dá 2 beta sobre 3, mas aí vai ficar gama e aí tem 2 gama. Né? Tipo, se botasse 2 beta igual a 3 gama, né? Ah, bom, se eu tivesse 2 beta, exatamente. Aí, por exemplo, se 2 beta é boa observação. Que aí fica casadinho ali com aquela Casadinho. né? Se o 2 beta for igual a 3 gama, esse cara aqui desacopla dessa equação. Aí eu tenho uma equação limpinha por trás. Perfeito, uma boa observação. Então vamos deixar, essa é uma observação interessante. Então, se 2 beta igual a 3 gama, então DI dJ negativo e J desacopla. O termo de dilatação vai embora também. Da equação. Não, fica só o gama. Fica só o gama ali, ó. Fica 4 gama sobre 3, né? Menos 2. 4 beta sobre 3, menos 2 beta sobre 3. Porque se 2 beta for igual a 3 gama, vamos dizer assim, aqui eu tenho 2 gama, né? Então, vamos dizer, o gama vai ser 2/3 de beta. Vai ficar. Então, quer dizer, o gama é 2/3 de beta. Vai ficar 2/3 de beta menos 2/3 de beta, né? Não, fica 4, porque tem um 2 mais. 2 gama menos gama. Ah, tá certo, tem 2 gama. Então, então fica 4 gama, né? Tá certo. 4 beta sobre 3 menos 2 beta sobre 3. Tá certo, desacopla. Tá certo, então, a gente ganha uma equação limpinha. Né? Aí a gente pode até pensar, se por exemplo, se eu identificar, se eu divido toda essa equação, por exemplo, se eu uso isso aqui, né? Isso aqui vai ficar 4 gama, 4 beta, 2 beta sobre 3, né? Ou 4 beta sobre. Não, fica. Se eu vou chamar o gama de 2 beta sobre 3, vai ficar 4 beta sobre 3, menos 2 beta sobre 3. Eu posso, por exemplo, depois de dividir toda essa equação por isso aqui, identificar isso aqui como sendo menos 1 sobre C2, D2, DT2, mais Laplaciano. E aí eu teria uma equação, tipo uma equação de onda, só que com traço nulo. A gente tem várias possibilidades de mexer com os barulhos, então nós estamos só chamando a atenção para algumas delas. Então, por exemplo, essa observação que o Antônio fez é interessante, que a gente teria uma equação limpinha para os spin zero. Esses dois parâmetros aqui é que estão misturando, não estão deixando essa equação ficar limpinha para o spin zero. Entra uma componente do spin 2, a componente escalar, a componente de spin 0 do spin 2 entra. Vamos deixar assim genérico por enquanto. Aí, por exemplo, uma outra informação que eu posso tirar dessa equação, por exemplo,
Se eu tirar a dupla derivada dessa equação, suponhamos que a gente pegue essa equação, aplique esse operador DI dJ a essa equação. Se eu aplicar o DI dJ a essa equação, então aqui eu vou produzir DI dJ negativo em J, e aqui eu vou estar produzindo um Laplaciano do H, né? Tá? Então eu estaria produzindo DI dJ, teria uma D2, DT2 desse objeto aqui, tá certo. Aí aqui, se eu aplicar o DI dJ, eu vou ter um Laplaciano também, tá certo? Do H, tá? DI dJ é Laplaciano, tá? DJ, Pô, eu vou deixar como tarefa, porque isso é uma coisa que todo mundo vai saber fazer. Uma tarefa que vocês podem fazer para ver o que a gente ganha de interessante seria o seguinte: aplicar, então, como tarefa de quase carnaval, a tarefa vai ficar a seguinte, ó, vou botar essa tarefa aqui. Tomar DI dJ da equação de campo. Aqui a gente tomou um traço da equação de campo. E agora eu vou tomar a dupla derivada, dupla divergência da equação de campo. Tomar DI dJ da equação de campo. Então isso aqui vai dar para a gente uma equação, isto nos leva a uma equação para o modo DI dJ H tio igual. Então, vocês vão ver que a gente vai obter uma equação para esse objeto aqui. A gente vai ver que esse objeto ele tem a dinâmica dele. Porque esse objeto aqui, está aparecendo aqui, isso aqui é a componente de spin 0 do campo de spin 2. É a polarização 0 do spin 2. Então, esse modo aqui, ele vai ter a sua própria equação. Então, se a gente aplicar esse operador genérico nessa equação, vocês vão ver que vai aparecer aqui um termo que vai ser D2 DT2 do DI dJ do H tio J. Então, é a derivada segunda desse campo. E aqui vai aparecer DI dJ, vai aparecer um Laplaciano da mesma coisa. Então, eu vou ter uma equação, esse objeto DI dJ do H tio J, essa grandeza aqui, esse campo que a gente pode chamar, se eu quiser, posso chamar assim, vamos chamar isso aqui de um escalar. S, por exemplo, isso aqui é o meu S, um escalar S. Então a gente vai aparecer aqui D2 DT2 do S. Aqui vai aparecer um Laplaciano do S. Então eu vou ter uma equação de onda para esse S. Isso aqui é a equação dele. Claro, misturado com outras coisas. Então seria interessante tirar também a equação para esse objeto aqui. Esse objeto aqui é a componente de spin 0 do modo de spin 2. Então eu tenho uma equação para o spin 0 puro, uma equação para a componente de spin 0 no campo de spin 2, tá certo? Então, por exemplo, seria uma outra coisa. Então, eu poderia, né, quer dizer, na verdade, a gente poderia pensar nesse campo desse modo. Deixa eu ver aqui mais uma vez, se a gente podia ir mais além. Tá. Então a gente está dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui. Então a gente pegou, na verdade, o nosso campo H e J, né? A gente quebrou ele assim, H tio e J, mais um terço do delta J, H. Certo. Agora, esse campo, então esse aqui tem 5 componentes. Dessas 5 componentes aqui, por exemplo, eu poderia pensar que isso aqui eu posso escrever assim: DI, DJ, um certo escalar. Botei o escalar. Estou usando uma componente para esse escalar. Depois eu poderia, ele tem traço novo, né? Então eu poderia pensar agora nisso aqui: DI de um certo, aqui chamado de um certo ômega J, mais DJ de um certo ômega I sobre 2.
Isso aqui respeita a simetria, um objeto simétrico, eu estou jogando a informação sobre um campo vetorial. Então aqui eu tenho 3 componentes, mas esse cara aqui tem traço 0. Quando eu fizer o traço dele, esse aqui dá o laplaciano de aqui, e isso aqui vai dar a divergência de si. Então eu poderia pensar o seguinte: tem 3 componentes aqui, uma aqui. Se esse campo aqui, por exemplo, eu poderia pensar isso, eu poderia pensar um pouco ativo, sem mais outra coisa. Então eu tenho 2 derivadas atuando no escalar, a parte simétrica da divergência desse vetor aí, certo? Escalar, vetor. Aqui eu já peguei esse cara que está separadinho, esse aqui é o 0 aqui, esse aqui está certo. Então eu teria, depois de